Bom dia, pessoal. Vou falar com vocês agora sobre expressões algébricas. Então, o que são expressões algébricas? Como o nome diz, são expressões. Sabemos que expressões é o conjunto de operações que envolvem os sinais de soma, subtração, divisão e multiplicação. Ou seja, uma sentença, uma expressão, é uma sentença numérica onde eu tenho várias operações que eu resolvo e encontro o resultado final. Não é isso? Então, se eu tenho, por exemplo, 2 mais 5, entre parênteses, 6 dividido por 3, chaves. Então, expressões, conjuntos de operações com o objetivo de chegar a um resultado, para que eu resolva e chegue ao resultado final. Quando eu junto expressões algébricas, expressões é o conjunto dessas operações para que eu chegue ao resultado final. E algébrica, quando eu falo algébrica, é porque eu tenho letra. Então, uma expressão algébrica é o conjunto, sim, de sentenças numéricas com letra, tá bom? Então, são expressões com letras para facilitar o entendimento. O que são as letras nós chamamos na matemática de incógnitas, porque são valores que ainda vamos descobrir. São valores secretos que não sabemos qual é, tá bom? Então, aqui eu coloquei alguns lembretes. Diferente das expressões numéricas, que têm apenas números, então, as expressões numéricas, nós trabalhamos apenas com números, tá? Utilizamos as operações de soma, subtração, divisão e multiplicação, os parênteses, colchetes e chaves. Nas expressões também podemos utilizar potência e raiz, que a gente acabou de estudar na unidade passada. Então, as expressões numéricas têm apenas números. Então, nas expressões algébricas, nessa também temos as letras incógnitas. Então, nas expressões algébricas, é como se fosse a expressão numérica mais as incógnitas, que são os valores desconhecidos. Então, diferente das equações, para vocês não confundirem com equação. Porque quando eu tenho número e letra, tem gente que lembra logo da equação, tá? Mas aqui, expressão algébrica não é equação. Diferente das equações, as expressões algébricas não têm sinal de igualdade. Então, para que se caracterize com a equação, é preciso que tenha sinal de igualdade, separando o primeiro membro do segundo membro, com o objetivo de encontrar o valor da incógnita. Então, a expressão algébrica não tem uma igualdade. A estrutura dela é a mesma da expressão numérica. Encontrar o valor numérico da expressão algébrica significa substituir a incógnita. Então, para encontrar o valor numérico, ou seja, encontrar o resultado da expressão algébrica, eu preciso substituir a letra por um valor e assim eu encontro o resultado. Então, aqui, entendendo as diferenças, eu coloquei um exemplo de expressão numérica, um exemplo de equação e na outra página um exemplo de expressão algébrica, para que vocês entendam a diferença entre eles. Então, entendendo as diferenças, vamos lá. Então, eu tenho aqui 4 mais parênteses, 5 vezes 2 dividido por 2, fecha parênteses, tá? Aqui, eu tenho uma expressão numérica, porque eu tenho sentenças, eu tenho operações, soma, multiplicação e divisão, e só tenho números. Então, isso é o quê? Uma expressão numérica. Então, aqui eu resolvo o primeiro parênteses, e dentro do parênteses eu tenho a multiplicação e a divisão. Eu resolvo quem vier primeiro, a multiplicação, pronto, achei o 9. Aqui eu tenho um exemplo de equação. Equação, eu tenho o que caracteriza como equação? O sinal de igualdade. Então, aqui eu tenho o primeiro membro e aqui eu tenho o segundo membro, tá ok? Então, aqui eu tenho o primeiro membro e o segundo membro, tá bom? Então, eu vou resolver a equação. No segundo membro, eu só coloco números e no primeiro membro eu coloco o número com a incógnita, separados pelo sinal de multiplicação. Lembrando, quando eu tenho assim 2x, 9x, entre o coeficiente e a incógnita, ou seja, a parte literal, existe um sinal de multiplicação, tá bom? Então, passo o 10 para lá com o sinal trocado, menos 6 com menos 10, menos 16. 4x, quem está multiplicando passa dividindo. Menos 16 dividido por 4 dá menos 4. Então, isso aqui é um exemplo de equação.
Vai cair a equação? Não. Eu só coloquei um exemplo de expressão numérica e um exemplo de equação para vocês entenderem a diferença de expressão algébrica. Não é que isso aqui vai cair, é só para você perceber a diferença. Então, agora vamos para expressões algébricas. Então, a definição de expressões algébricas diz que é uma expressão que contém letra. Então, aqui eu tenho uma expressão, sim, eu tenho 2 separado por um sinal de soma e um x. Aqui eu tenho uma letra, uma incógnita, e aqui eu tenho um número. Então, isso se torna uma expressão algébrica. Porque eu tenho operação de soma, eu tenho número e eu tenho letra. Então, é uma expressão algébrica. Eu posso ter um sinal de soma, de subtração, de divisão, de multiplicação. Posso ter tudo isso. Porém, nesse caso aqui eu tive uma soma. Como é que eu faço para encontrar o valor dessa expressão algébrica? Ou seja, encontrar o valor numérico dessa expressão algébrica. Eu vou denominar, eu vou dar um valor para x. Então, eu falo assim, eu calculo o valor dessa expressão algébrica para x igual a 10. Vocês já até fizeram isso. X aqui mede quanto? X aqui vale quanto? 10. Então, no lugar de x, eu ponho 10. 2 mais 10 igual a 12, tá bom? Outro exemplo de expressão algébrica, 4y mais 6. Eu tenho aqui letra, eu tenho número. Isso é o quê? E eu tenho um sinal de mais aqui, separando, ó, o 4y do 6. Então, eu tenho uma operação de soma e eu tenho letra e número. Então, isso se caracteriza como uma expressão algébrica, tá? Então, calcule o valor dessa expressão algébrica para y igual a 3. Então, eu vou substituir 4 vezes. Por que vezes? Porque entre o coeficiente e a parte literal existe um sinal de multiplicação que não é colocado. Mas eu sei que existe uma multiplicação aí. 4 vezes 3 mais 6. 4 vezes 3, 12, mais 6, 18. Tá ok, pessoal? Lembrando que... no instante eu vou explicar. Todo mundo já sabe que o número que vem antes da letra se chama coeficiente. E a letra eu posso chamar de termo algébrico, eu posso chamar de parte literal. Então, aqui vamos chamar de coeficiente e parte literal. Então, aqui, 4y mais 6a. Nesse caso aqui, dessa expressão algébrica, eu tenho número, eu tenho letra e eu tenho uma operação aqui de mais. Por coincidência, todos os meus exemplos, eu coloquei o sinal de mais, gente. Mas pode ser subtração, divisão, multiplicação, tá? Então, aqui eu tenho 4y mais 6a. Quem são os coeficientes aqui dessa expressão algébrica? Eu tenho o coeficiente 4, que é do y, e o coeficiente 6, que é do a. E quem é a parte literal? Y e a. Aí, a questão pede para você encontrar o valor da expressão algébrica para y igual a 5 e a igual a 1. 4 vezes 5 mais 6 vezes 1. Então, no lugar do y, eu coloco 5. No lugar do a, eu coloco 1. 4 vezes 5, 20. Mais 6 vezes 1, 6. 20 mais 6, 26. Ok? Agora, vamos para a segunda parte, que se chama simplificar expressões algébricas. Ou seja, eu vou juntar os termos iguais e vou operar os termos iguais. Como assim, Pro? Nesse caso, vamos estudar a simplificação de expressões. Aqui a gente apenas identificou e encontrou um valor numérico. Aqui eu vou simplificar as expressões algébricas, tá? Eu vou juntar, eu vou fazer a operação de termos semelhantes. Para um termo ser semelhante ao outro, é preciso que ele tenha a mesma parte literal, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho 4x, aqui eu tenho 20, 2x e aqui eu tenho 7. Quem é aqui nessa expressão algébrica que tem a mesma parte literal? O 4x tem a parte literal x. E o 2x tem a parte literal, que é o x. Então, eles têm a mesma parte literal. Como é que eu vou somar 4x mais 2x? Soma os números e repete a letra. Então, 4 mais 2, 6, repito o x. Aí, aqui eu tenho 20 e tenho 7. Eu posso somar o 20 com o 7. 20 mais 7, 27.
Aqui, eu não posso somar mais, porque quando eu tenho letra, eu só posso somar com outro número que tenha a mesma parte literal, tá ok?